Olha, quando a gente fala em direito do trabalho no Brasil, uma coisa é quase um consenso, né? A lei tende a proteger o trabalhador. Mas por que é assim? De onde veio essa ideia que molda todo o nosso jeito de contratar e de trabalhar? Para entender isso de verdade, a gente precisa ir um pouco além da letra da lei e mergulhar na filosofia por trás dela. E para a gente achar a resposta para essa pergunta, não adianta só olhar a lei de hoje, não. A gente precisa, sabe, fazer uma pequena viagem no tempo para entender a grande mudança de pensamento que deu origem a todo esse sistema de proteção que a gente conhece hoje. E o nosso ponto de partida é exatamente esse. Uma virada de chave gigantesca na forma como o próprio Estado se enxergava, saindo de um papel de mero observador para se tornar um agente ativo nas relações sociais. Vamos imaginar o cenário. De um lado, lá no século XIX, a gente tinha o Estado liberal. A regra era bem clara: não me meto. A lei dizia que todo mundo era igual, só que na prática, a gente sabe que não era bem assim. A balança pendia, e muito, para o lado de quem tinha mais poder, o empregador. O resultado? A desigualdade só crescia. Foi aí que veio uma mudança radical. Entra em cena o Estado social, que faz o oposto. Ele olha para essa balança torta e decide intervir, colocar a mão na massa para tentar criar um equilíbrio de verdade, protegendo quem é mais fraco na relação. E é essa mudança de mentalidade que é a base de tudo. O Estado deixa de ser um espectador e passa a ser o protagonista, estendendo uma rede de segurança social. E a principal trama dessa rede, sem dúvida nenhuma, é a legislação trabalhista. Ok, legal essa história toda, mas como é que essa filosofia vira lei na prática? A resposta está num conceito que é tipo a viga mestra de todo o direito do trabalho, o chamado princípio da proteção. Pensa nesse princípio como se fosse um escudo legal, de verdade. A lei parte de uma premissa muito honesta. A relação de emprego não é uma relação entre iguais. E para compensar isso, para reequilibrar o jogo, ela cria essa teia de proteção, dando mais força jurídica para quem, na prática, tem menos poder de barganha. E como é que esse escudo funciona no dia a dia? Basicamente, ele se manifesta de 3 formas bem claras. Primeira, na dúvida sobre como interpretar uma lei, a decisão tem que ser sempre a que mais favorece o trabalhador. Segunda, se tiver um conflito de regras, tipo uma lei diz uma coisa e um acordo diz outra, qual vale? Vale a que for mais vantajosa para o empregado. E terceira, que é fundamental, um direito conquistado não pode ser tirado. Uma vez que uma condição melhor é concedida, ela gruda no contrato e vira um novo piso de direitos para aquela pessoa. Certo, mas e quando o contrato diz uma coisa e a realidade do dia-a-dia mostra outra completamente diferente? O que vale mais? Bom, a lei tem uma resposta bem direta para isso. É aqui que a gente conhece um dos princípios mais poderosos de todos, o da primazia da realidade. O que isso significa? Significa que, para a justiça do trabalho, a verdade dos fatos, aquilo que acontece de verdade na rotina, esmaga o que está escrito no papel. O nome que se dá para o contrato não importa. O que importa é a relação real. Olha só este exemplo, que é um clássico. A empresa contrata alguém como autônomo, talvez como MEI, para evitar os encargos. Só que na prática, essa pessoa tem chefe, cumpre horário, recebe ordens. A lei simplesmente ignora o rótulo que está no contrato. Ela olha para essa situação real e diz: opa, este aqui é um vínculo de emprego. E com essa decisão, claro, vêm todos os direitos. No fim das contas, a realidade sempre vence o papel. E aqui vai outro pilar fundamental. Um contrato de trabalho não pode ser alterado para piorar a vida do empregado. A regra é simples. Qualquer mudança precisa de 2 coisas para valer. Primeiro, o sim do empregado e segundo, e mais importante, a mudança não pode causar nenhum prejuízo para ele. Se faltar uma dessas 2 condições, a mudança é nula, é como se nunca tivesse existido. Mas atenção, essa proteção não é um cheque em branco. A lei também busca o equilíbrio. Um bom exemplo é o do empregado em cargo de confiança. Se ele deixar de ser gerente e volta para a função original, ele perde a gratificação daquele cargo. Por quê? Porque a lei entende que aquele bônus era um pagamento pela responsabilidade extra que agora não existe mais. Isso mostra que o objetivo não é a rigidez total, mas sim a justiça na relação. E já que a gente está falando em equilíbrio, o mundo do trabalho não para de mudar, não é mesmo? E isso força a lei a correr atrás, a se adaptar, criando novas categorias e dinâmicas que nem sempre se encaixam naquele modelo mais tradicional.
E uma das maiores adaptações dos últimos anos, que gerou e ainda gera muita discussão, foi a criação dessa figura nova, o empregado hipersuficiente. A lógica por trás disso foi questionar uma premissa básica. Será que todo empregado é vulnerável da mesma forma? A lei passou a entender que talvez não, que certos profissionais com salário alto e diploma teriam mais poder para negociar as suas próprias regras. E quem se encaixa aqui? A lei define 2 critérios bem objetivos: ter diploma de nível superior e um salário que ultrapasse o dobro do teto da Previdência. Para esses trabalhadores, aquele princípio da proteção fica um pouco mais flexível. Eles ganham liberdade para negociar direto com a empresa, temos como jornada, banco de horas, e o que for acordado individualmente entre eles tem força de lei, podendo até prevalecer sobre o acordo coletivo da categoria. Outra mudança de peso foi o fortalecimento das negociações coletivas. A reforma trabalhista deu mais poder aos acordos feitos entre sindicatos e empresas. Hoje, em muitas situações, o que é combinado ali, entre os representantes dos trabalhadores e das empresas, tem mais força do que a própria lei. É uma aposta na ideia de que as próprias partes envolvidas podem criar as melhores regras para sua realidade. O que a gente vê então é que o direito do trabalho vive num constante cabo de guerra, buscando um novo ponto de equilíbrio entre a proteção tradicional e as novas realidades da economia. E isso nos deixa com a grande questão para o futuro. Com a automação, com a economia de aplicativos, qual deve ser o tamanho e a forma desse escudo protetor? Essa é uma resposta que ainda está sendo escrita, dia após dia.